Shalom, igreja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E nós vamos dar sequência no nosso estudo Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Estamos na 14ª aula do dia de hoje, onde nós vamos ministrar a respeito do assunto a respeito da inspiração da Palavra de Deus. Nós vamos dar sequência no assunto que já algumas terças-feiras nós começamos a comentar sobre esse mesmo assunto. E é interessante que alguns comentários que eu gostaria de estar fazendo a respeito da inspiração das Escrituras é que nunca pode ser posto em dúvida, nunca pode ser colocado em dúvida a respeito do conteúdo das Escrituras Sagradas, ou seja, da Bíblia Sagrada. Ou seja, nós nunca podemos ter dúvida a respeito daquilo que contém a Bíblia, a respeito do que é, na verdade, a Palavra de Deus. Onde nós cremos que é a mais sublime revelação de Deus ao mundo. E quando também a sua influência tem trazido a luz salvadora às nações. E indivíduos possuem um poder infalível para guiar os homens a Deus e transformar também o seu caráter. E quanto à sua autoridade, quanto também que ela desempenha o papel de um tribunal supremo em assuntos religiosos, ou seja, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é capacitada, ela tem capacidade para julgar todos os assuntos em todas as áreas que se possa imaginar. A Bíblia tem capacidade, tem conteúdo para julgar e para falar a respeito de assuntos a respeito da família, com respeito à área profissional, com respeito à sociedade, com respeito à vida social, conjugal, enfim, a área da família, ministérios, enfim, a respeito de tudo, a respeito das religiões. A Bíblia é capacitada, ou a Bíblia tem condição e se encontra na Bíblia todo tipo de assunto, e a Bíblia ela dá uma direção a respeito de todos os assuntos que se imagina. Amém, querido? Então, julga tudo que deve ser julgado, resumindo em poucas palavras, de maneira que até mesmo os cultos falsos, eles são obrigados a citar suas palavras para poder até mesmo impressionar o público ou as pessoas que assistem esses cultos, que participam desses cultos. Então, de certa forma, até os falsos profetas, eles usam princípios de Deus, usam princípios da Bíblia para chamar a atenção de certa forma. Então, há uma diferença insondável entre a Palavra de Deus, entre a Bíblia e qualquer outro livro. E essa diferença se deve à sua origem, ou seja, de onde ela veio. Então, na sua unidade, que ela contém os seus 66 livros escritos por mais ou menos 40 pessoas, por mais ou menos 40 homens, num período de mais ou menos 1.600 anos, abrangendo a variedade de tópicos, ela, no entanto, demonstra uma unidade e também tema e propósito que só explica como tendo ela em mente uma diretriz, uma direção só. A direção de Deus para as nossas vidas é mostrar o plano e o propósito que Ele tem para cada um de nós. Mostrar o caminho da salvação, o caminho do conserto, o caminho da remissão, o caminho que nos leva à salvação eterna. Então, quantos outros livros, eles não suportam ser lidos muitas vezes, ou seja, a pessoa lê uma vez, 2, 3 vezes no máximo, mas a Bíblia, a Palavra de Deus, é o livro mais lido no mundo inteiro. Eu leio a Bíblia hoje, amanhã eu leio de novo, e depois de amanhã eu leio outra vez, e continuo lendo a Bíblia toda. Então a Bíblia não é um livro passado, mas é um livro que se renova a cada dia, porque o Espírito Santo é que traz a vida para a Bíblia, para esse livro que é vivo e é eficaz. Então, como nós podemos ver a respeito do interesse de cada um em ter a vida transformada, em ter o caráter mudado, em ter uma vida direcionada até mesmo por Deus, se dá na leitura da Bíblia, se dá na leitura da Palavra. Então, a sua assombrosa circulação, estando já traduzida em milhares de idiomas e também dialetos, lidas em todos os países. A Bíblia, até para chegar a nós no Brasil,
houve necessidade de ser traduzido para o nosso português, para que ela também chegasse a cada um de nós, para que ela também pudesse transformar com o efeito dela as nossas vidas e nos dar um novo rumo, nos dar também uma nova direção. E o tempo não afeta, né? A Bíblia é um dos livros mais antigos, né? E ao mesmo tempo mais moderno, ou seja, a Bíblia ela se renova através do Espírito Santo, e é por isso que a Bíblia não é um livro que fica parado no tempo ou um livro do passado, mas é um livro sempre atual, porque o Espírito Santo é que renova a cada dia, assim como as misericórdias de Deus são renovadas a cada manhã sobre as nossas vidas. Então, querido, a alma humana ela nunca pode dispensar e nunca pode desprezar os ensinamentos, as instruções da Bíblia, como um pão que alimenta cada um de nós. Assim como nós precisamos nos alimentar nosso corpo físico, também nós precisamos, a nossa alma precisa também do alimento espiritual que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Enquanto os homens eles tiverem fome, desejarão pão para o corpo. Enquanto anelarem por Deus e as coisas eternas, eles desejarão, eles terão desejo e serão atraídos pela Bíblia, pela palavra de Deus. Amém, querido? Nós tenhamos esse desejo nosso, seja por Deus, seja pela palavra de Deus, que a gente venha anelar, que nós venhamos a desejar a palavra de Deus para cada um de nós, para alimentar a nossa alma, também o nosso espírito. A sua admirável preservação em face da sua perseguição, também da oposição, né, da ciência, de tantos outros aí, né? Mas algo que eu queria comentar com você e queria destacar a respeito da razão de se crer na Bíblia, a respeito da razão de se crer na palavra de Deus. Como a palavra de Deus, querido, a saber, é o seu apelo ao conhecimento pessoal, falando em tom e que nos faz sentir sua origem, a respeito de nós conhecermos, querido, o seu autor, aquele que mandou com que a Bíblia fosse escrita. Ou seja, a pessoa, amado, que não crê na Bíblia, que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, é porque ela não conhece o Deus que mandou com que a Bíblia fosse escrita. Ou seja, a partir do momento que eu conheço a Deus, a partir do momento que eu conheço a palavra de Deus, ou a partir do momento que eu conheço ao Deus Todo-Poderoso, eu tenho um encontro com Deus, eu passo a dar crédito para a Bíblia, passo a crer que a Bíblia é a palavra viva de Deus. Creio que a Bíblia aberta é a boca de Deus falando através do Espírito Santo, também através daquelas letras ali que vivificam e que trazem poder e autoridade para cada um de nós, nos dão uma nova direção. Então, a pessoa que, na verdade, não crê é porque ela não conhece a Deus, não conhece o autor. Cada um dá crédito para algum livro porque conhece o autor. Nós damos crédito para a Bíblia porque nós conhecemos o autor, que é o Senhor nosso Deus, esse que mudou a nossa vida, esse que nos transformou e está fazendo isso dia após dia. A Igreja Romana, ela assevera que a origem divina das Escrituras depende da última análise do testemunho da Igreja, a qual se considera um guia infalível em todas as questões de fé e também de prática, como se a verdade eterna e inviolável de Deus dependesse do juízo ou dependesse da decisão de homens, declarou João Calvino, o grande reformador. Olha só que interessante. A própria igreja colocar acima do próprio Deus. Há tempo atrás, até mesmo se carregava a ideia de que existia o purgatório, mas há um pouco tempo atrás também se disse ou se anunciou que não existe mais o purgatório. A própria Igreja Católica que criou o purgatório e foi acima da Bíblia, porque a Bíblia está escrito que em Hebreus 9:27 que a morte que está ordenada ao homem morreu uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não existe purgatório. Lucas capítulo 16, a partir do verso 19 também nós entendemos, e isso ficou bem claro na parábola do rico e do Lázaro. Mas a própria Igreja Católica criou o purgatório, e a própria Igreja Católica Romana também já cancelou o purgatório, passando por cima novamente da palavra de Deus. Então você percebe que, e ainda assim, quando os fiéis se achegam aos sacerdotes ou aos padres, né,
e aos papas, aos bispos, aos arcebispos, eles olham a Bíblia, eles analisam para dizer o que é verdade e o que não é. Ou seja, aquilo que eles decidirem para eles é verdade ou deixa de ser verdade, mesmo Deus já dizendo se é verdade ou não. Mesmo Deus dizendo sim ou não, eles precisam aprovar para que os fiéis deles venham realmente ter aquilo como verdade ou não verdade. Veja só que coisa, né? O homem se colocando acima do próprio Deus. Interessante, né? Muito interessante. Então a Igreja Católica Romana, ela se coloca acima da Bíblia, que é a palavra de Deus, e que eles ocultam dos seus fiéis até o dia de hoje. Porque quando se vai falar alguma coisa a respeito da palavra de Deus para os católicos, eles dizem assim, não, mas a tradição diz isso, ou a tradição diz aquilo. Ou seja, a pessoa ela valoriza mais a tradição, mais as regras da própria igreja do que a própria palavra de Deus. E isso é uma afronta contra Deus e contra os princípios, contra a moral de Deus, escondendo, né, a verdade. E é por isso que eles mataram tantos cristãos assim no passado, porque estavam anunciando o Evangelho. E é por isso que eles mataram em nome da Santa Igreja Católica, né? Que não tem coisa de santo, coisa nenhuma, que nós sabemos muito bem disso, o que é realmente, o que tem realmente por trás da Igreja Católica Romana, a obra perfeita de Satanás aqui na Terra, né? Uma coisa assim muito bem camuflada, nós sabemos muito bem disso. Então a igreja, ela decide qual reverência se deve dar às escrituras sagradas. Olha só que interessante. Ou como saberemos que viriam de Deus as escrituras, a não ser que haja a decisão da igreja, eles dizem, né? Ou seja, se veio de Deus, quem decide ou não é a igreja. Olha só que interessante. Embora tenha vindo de Deus, quem decide é a igreja, se é verdade ou não, se veio de Deus ou não. Curioso, né? Isso é uma tolice muito grande, né? Nós sabemos muito bem disso. Então Deus, na sua palavra, né, é a única testemunha fiel e digna e concernente a si mesmo. Da mesma maneira, a sua palavra também não achará crença verdadeira nos corações dos homens enquanto não for selada pelo testemunho do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo confirma a palavra de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo, não simplesmente porque um homem nos convence a respeito da verdade, mas o próprio Espírito de Deus nos convence a respeito da sua própria palavra. Isso é maravilhoso, isso é tremendo da parte de Deus para cada um de nós. Então, o mesmo Espírito que falou ali pelos profetas, ele deve entrar em nossos corações, nas nossas vidas, e nos convencer, aquele mesmo Espírito que está relatado no Evangelho de João, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o mesmo Espírito que falou ali pelos profetas, né? Ele deve entrar em nossos corações para nos convencer que esses profetas fielmente entregaram a mensagem de Deus, né, para as nossas vidas. Olha só, no livro do profeta Isaías, capítulo 59, no verso no verso de número 21, diz assim: o Senhor diz ao seu povo: esta é a aliança que vou fazer com vocês. O meu Espírito que eu lhes dei e os meus ensinamentos que eu lhes entreguei ficarão com vocês para sempre. Vocês os ensinarão aos seus filhos e aos seus descendentes, agora e para sempre. Eu, o Senhor, falei. Olha só, ou seja, o Espírito Santo testificando com o nosso Espírito sobre as verdades de Deus e mandando que nós venhamos anunciar aos nossos descendentes, aos nossos filhos, ou seja, de geração em geração. Isso é maravilhoso, né? Mas então fica assim, então, querido, nesse dia de hoje, nessa noite abençoada que o Senhor nos preparou para estarmos passando alguma instrução a respeito da palavra do Senhor, a respeito da verdade de Deus, e que esse então seja o assunto, né, dito no dia de hoje. Aqueles que são ensinados internamente pelo Espírito Santo depositam a confiança e firmeza nas Escrituras sagradas, na palavra de Deus. Que as Escrituras elas
são sua própria evidência e que elas não podem legalmente estar sujeitas às provas ou argumentos, mas sim obstenham. É interessante o significado da palavra obstenham, ou seja, aí onde entra o Espírito Santo também, né? O sinônimo dessa palavra é ostentação, exibir, mostrar, bracejar, trombetear, assoalhar, divulgar, proclamar, representar, luzir, estampar, desenhar, evidenciar, gravar, imprimir, marcar, pintar, apresentar, demonstrar, expor, oferecer, patentear, pôr, querer, brilhar, sobressair, luxar, desarticular, descobrir, encaminhar, ensinar, escancarar, indicar, provar, retratar, relatar, significar, manifestar, orgulhar e pregar. Ou seja, quando o Espírito Santo ele entra para expor as verdades de Deus, exatamente tudo isso que acontece. Faz sobressair, descobrir, encaminha, manifesta, prega. Ou seja, a obra de Deus é completa na nossa vida, né? Graças a Deus por isso. Então, é pelo testemunho do Espírito Santo, a confiança, né, que merecem. Ou seja, o Espírito Santo testifica a respeito da palavra, né? Ele é responsável por tudo isso que nós temos. O Espírito Santo nos dá testemunho de que a palavra de Deus é verdade para cada um de nós, resumindo em poucas palavras. E nesse pouco tempo que nós passamos um pouco mais de instrução para você a respeito das doutrinas da palavra de Deus, esse assunto a respeito de revelações, né, ou de inspiração de Deus para o homem, a palavra de Deus sendo inspirada para o homem. Eu gostaria que você estivesse conosco nos nossos cultos, toda terça-feira, culto de estudo da palavra, quinta-feira, grande culto de louvor a Deus, também sábado e domingo temos 2 cultos abençoados aqui também para a honra e glória do nome de Jesus. E também na segunda-feira temos o culto de oração, onde nós estamos aqui buscando a presença do Senhor, invocando o nome desse Deus Todo-Poderoso. Esse foi um trecho simplesmente do nosso estudo, disso que acontece aqui nas terças-feiras, mas que você possa estar conosco, nos visitando, conhecendo um pouco mais desse trabalho. Eu sou o pastor Paulo, estou aqui para receber você, para dar um abraço em você e ajudar você nessa caminhada cristã, mostrando o caminho da salvação, que se chama Jesus Cristo, através desse nosso guia maravilhoso, que é a Bíblia, que é a Palavra de Deus. Amém, querido? Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Até a próxima terça-feira com mais um estudo bíblico, conhecendo as doutrinas da Bíblia. Deus abençoe, shalom, um abraço, fica com Deus.